Lua nova. Encontramo-nos esta noite em frente à loja alugada. Durante longo tempo, simplesmente conversamos a respeito de nossos temores e dúvidas sobre magia e nós mesmos. Que isto não é verdade, que isto é verdade, que isto vai parar, que é uma viagem do ego, que somos malucos, que o que realmente queremos é o poder, que perderemos nosso senso de humor e nos tornaremos arrogantes a esse respeito, que não seremos capazes de levar isso a sério, que isto não dará certo, que dará certo. A certa altura, demo-nos as mãos e começamos a respirar juntos. Repentinamente, percebemos que o círculo havia sido organizado. Passamos o óleo para todos, a fim de sermos ungidos, e nos beijamos. Alguém começou a cantarolar baixinho e Patty a batucar levemente um ritmo no tambor. E estávamos todos cantando, entrelaçando vozes e melodias, como se palavras diferentes chegassem através de cada um de nós. Isis, Astarteia, estar, luz e escuridão, lua crescente. Derrame sua luz e brilhe sobre nós, brilhe, 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 brilhe. E através e por trás delas, Betty gemia com seu instrumento e ele soava como uma canção árabe ou como o lamento de um saxofonista de jazz, mas nós sorríamos com a graça de tudo. Simultaneamente ficamos todos em silêncio. Então dividimos frutas, rimos e falamos a respeito de humor. Estávamos tentando pensar em um nome para a assembleia e alguém sugeriu compost. Adubo, fertilizante. Era perfeito. Da terra, orgânico e nutritivo e desestimulante em relação à arrogância. A partir de agora somos o Coven de Compost. O ritual funcionou. Seja o que for que a magia traga, ela não afasta a capacidade de rirmos de nós mesmos. E os temores diminuem cada vez mais. Do meu livro das sombras, diário, onde a feiticeira anota todas as suas atividades. O Coven é um grupo de apoio da bruxa, um grupo que desperta a consciência, um centro de estudos psíquicos, um programa de treinamento de sacerdotes, escola de mistérios, o substituto de um clã e uma congregação religiosa, todos em uma só instância. Num coven forte, o liame é por tradição mais forte que o de família, a partilha espiritual, emocional e imaginativa. Perfeito amor e perfeita confiança são as metas. A estrutura de um coven torna a organização da feitiçaria muito diferente da maioria das outras religiões. A arte não está alicerçada sobre grandes e heterogêneas massas que se conhecem somente superficialmente. Nem tampouco baseia-se em gurus individuais com seus devotos e discípulos. Não existe uma autoridade hierárquica, nenhum Dalai Lama, nenhum Papa. A estrutura da bruxaria é celular, baseada em pequenos círculos cujos membros compartilham profunda, mútua confiança entre si e a arte. A feitiçaria tem a tendência a atrair pessoas que, por sua natureza, não gostam de se unir a grupos. A estrutura do Coven torna possível que individualistas fanáticos experimentem profunda sensação de comunidade sem que percam a sua independência de espírito. O segredo é o seu tamanho reduzido. Um coven, tradicionalmente, nunca abriga mais do que 13 membros. Em um grupo tão pequeno, a presença ou ausência de uma pessoa afeta o restante. O grupo torna-se variado pelas predileções, aversões, crenças e gostos de cada indivíduo. Ao mesmo tempo, o coven torna-se uma entidade em si mesma, com personalidade própria. Ela gera uma forma Reiki, uma espiral de energia que existe acima e além
de seus membros. Há uma quantidade sinérgica que envolve um coven forte. É mais do que a soma das partes. É um poço de energia onde seus membros podem saciar sua sede. Para tornar-se membro de um coven, o bruxo deve ser iniciado, deve submeter-se a um ritual de comprometimento, no qual os ensinamentos e segredos internos do grupo são revelados. A iniciação é seguida de um longo período de treinamento, durante o qual a confiança e a segurança do grupo são paulatinamente construídas. Quando sua duração é adequada, o ritual torna-se também um rito de passagem que marca um novo estágio de crescimento pessoal. A feitiçaria desenvolve-se lentamente. Jamais poderá ser uma religião de massas, propagada pelas esquinas ou entre os voos no aeroporto. Feiticeiras não fazem proselitismo. Espera-se que possíveis membros busquem os covens e demonstrem profundo nível de interesse. A força da arte é sentida na qualidade e não na quantidade. Originalmente, os líderes de covens eram professores e sacerdotisas ou sacerdotes de uma grande população pagã e não iniciados. Eles constituíam os conselhos de dignitários dentro de cada clã. As mulheres e homens cuja sabedoria fê-los ir além da superfície dos ritos e buscar significados mais profundos. Nos grandes festivais solares, os sabás, eles conduziam os rituais, organizavam as reuniões e explicavam os significados das cerimônias. Cada coven possuía seu território próprio, que por tradição estendia-se por uma légua. Covens vizinhos podiam juntar-se por ocasião dos grandes sabás, a fim de dividirem conhecimentos, ervas, feitiços e, é claro, tagarelar. Grupos de covens juntavam-se às vezes sob o comando de uma feiticeira rainha ou grã-mestra. Em luas cheias, covens encontravam-se sozinhos para os esbates, quando estudavam os ensinamentos internos e praticavam magia. Durante a época das fogueiras, os grandes festivais foram banidos ou cristianizados. A perseguição era mais intensamente direcionada contra membros de covens, encarados como os verdadeiros perpetuadores da religião. O sigilo mais absoluto tornou-se necessário. Qualquer membro de um coven poderia trair os demais e levá-los à tortura e à morte. Portanto, perfeito amor e perfeita confiança eram mais que palavras vazias. Os covens foram isolados um dos outros, as tradições fragmentaram-se, os ensinamentos foram esquecidos. Presentemente, há um crescente esforço em toda a arte para restabelecer a comunicação entre os covens e dividir conhecimentos. Mas muitos bruxos ainda não podem se dar ao luxo de saírem do armário. O reconhecimento público pode significar a perda de seus empregos e meios de ganhar a vida. Feiticeiros conhecidos são alvos fáceis para malucos violentos. Um casal do sul da Califórnia teve a sua casa bombardeada após ter participado de um programa de entrevistas na televisão. Outros são molestados pelas autoridades por causa de práticas tradicionais como a predição, ou tornam-se bodes expiatórios de crimes locais. O preconceito, infelizmente, é comum. Pessoas sensatas jamais identificam alguém como um feiticeiro ou feiticeira, sem de antemão pedirem permissão de maneira reservada. Neste livro, meus amigos e membros de covens foram genericamente tratados por seus nomes utilizados nos covens, a fim de preservar a privacidade dos mesmos. Todo coven é autônomo. Cada um possui autoridade própria em assuntos relativos a rituais, teologia e treinamento. Grupos de covens que seguem os mesmos ritos podem se considerar parte
da mesma tradição. Para garantir proteção legal a seus membros, muitos covens associam-se e se incorporam como igreja, mas os direitos de covens autônomos são sempre zelosamente resguardados. Covens geralmente desenvolvem enfoque e orientação específicos. Existem covens que se concentram na cura e nos ensinamentos. Outros podem ter inclinações para o trabalho psíquico, estados de transe, ação social ou criatividade e inspiração. Alguns parecem dedicar-se simplesmente a darem boas festas. Afinal, todos os atos de amor e prazer são rituais da deusa. Os covens podem ser compostos de homens e mulheres, ou se limitarem somente às mulheres. Um coven é um grupo de pessoas consideradas como iguais, mas não é um grupo acéfalo. A autoridade e o poder, no entanto, estão baseados em princípios muito diferentes daqueles predominantes no mundo em geral. O poder em um coven nunca é o poder sobre o outro, é o poder que vem de dentro. Em feitiçaria, poder é outra palavra para energia, a corrente de forças que molda a realidade. Uma pessoa poderosa é aquela que atrai energia para o grupo. A capacidade para canalizar poder depende da integridade, coragem e individualidade pessoais. Ele não pode ser presumido, herdado, nomeado ou tido como certo. O poder interior advém da capacidade de autocontrole, de encarar medos e limitações, de manter compromissos e de ser honesto. As fontes de poder interior são ilimitadas. O poder de uma pessoa não diminui o poder de outra, pelo contrário. À medida que um membro do coven entra em contato com o seu próprio poder, o poder do grupo torna-se mais forte. Em termos ideais, um coven serve como campo de treinamento onde cada membro desenvolve o seu poder pessoal. O apoio e a segurança do grupo reforçam a confiança de cada membro em si mesmo. O treinamento psíquico desperta novas percepções e capacidades, e a realimentação do grupo torna-se o espelho sempiterno no qual nos vemos como os outros nos veem. O objetivo de um coven não é o de abolir os líderes, mas treinar cada bruxo para ser um líder, uma sacerdotisa ou um sacerdote. A questão da liderança tem incomodado o movimento feminista e a nova esquerda. O cenário político americano está, infelizmente, carente de modelos de poder interior. O poder sobre os outros é corretamente percebido como sendo opressivo, mas com muita frequência, o ideal coletivo é utilizado de maneira errônea para destruir os fortes em lugar de inserir força nos fracos. Mulheres poderosas são combatidas ao invés de serem apoiadas. Serei uma traidora? Eles deviam me matar. Tornaram-me uma líder. Não devíamos ter líderes. Serei julgada por algum papel oculto, minha reputação assassinada secretamente. O conceito de poder interior estimula o orgulho saudável, não o anonimato recatado. A alegria em relação à nossa força, não vergonha e culpa. Em bruxaria, autoridade significa responsabilidade. O líder do coven deve possuir sensibilidade e poder interior para canalizar a energia do grupo, para dar início e interromper cada fase do ritual, ajustando a duração de acordo com o ânimo do círculo. Um ritual, assim como uma produção teatral, precisa de um diretor. Na prática, a liderança é passada de um líder para outro em um grupo totalmente amadurecido. O bastão representando a autoridade do líder pode ser passado para cada membro da assembleia. Diferentes partes do ritual podem ser conduzidas por diferentes pessoas. Por exemplo, nosso último ritual do equinócio de outono foi inspirado por Alan, que é um aprendiz
mas não ainda um iniciado no Coven Compost. Alan está muito envolvido com o movimento de liberação masculino e desejava um ritual centrado na mudança do condicionamento do papel sexual que cada um recebera. 8 de nós, de Composto, e Honeysuckle, meu coven de mulheres e do grupo de homens de Alan, planejamos o ritual. A seguir está o meu relato. Equinócio de outono, 1978. Uma noite quente, 17 de nós encontramo-nos na casa de Guidot. 9 mulheres e 8 homens. Depois de conversarmos um pouco, subimos para o aposento do ritual. Alan, auxiliado por Guido, e Paul organizou o círculo, utilizando belas invocações, que acredito terem sido improvisadas na hora. 3 ou 4 de nós haviam explicado o ritual para o restante das pessoas e elas estavam prontas. Conduzi a invocação para a deusa, usando o cântico Gori. Comecei falando e quando passei a cantá-lo, foi como se algo tivesse vindo por trás e me transportasse para fora de mim. Minha voz alterou-se fisicamente, tornou-se uma vibração baixa e profunda, injetando poder no círculo. Então, quando todas as pessoas assimilaram um cântico que perpassava por todos nós, a melancólica lamentação pelo fim do verão, triste mas bela. Mudança é, toque-nos, mude-nos. Alan, Paul e Guido invocaram o Deus, Alan chamando-o de bondoso irmão, combatente da violação. Ele escreveu uma vigorosa invocação. Começamos uma dança da expulsão, girando pelo círculo em movimentos contrários ao sol. Enquanto nos movimentávamos, cada pessoa lançava uma frase. O grupo a captava e a repetia, cantando-a ritmicamente, elevando-a, gritando-a, depois deixando que se dissipasse até que o seu poder em controlar-nos com ela esmaecesse. Alan foi o primeiro. Você deve ser bem-sucedido. Você deve ser bem-sucedido. Você deve ser bem-sucedido. Deve ser, deve ser, deve ser, deve. Meninas bonitas não fazem aquilo. Meninas bonitas não fazem aquilo. Meninos não choram. Você não é uma mulher de verdade. Maricas, maricas, maricas. 16 uivos ressoantes absorviam cada brado, vozes exaltadas de escárnio que se transformaram sob a luz fraca nas atormentadas fúrias de nossas mentes, mordazes, gozadoras, gritantes, que então desapareceram como fumaça no ar. Por fim, estávamos batendo os pés e gritando. 17 adultos completamente nus, pulando para cima e para baixo, urrando, não, 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 não. O selfie mais jovem havia sido despertado, sem dúvida, em sua glória plena e original. Val penetrara em si mesma, em seu poder como a anciã. Ela desempenhou o mistério, que é secreto, auxiliada, acredito, por Alan e Paul. Não posso afirmar, pois nada vi. Laurel, Brooke e eu conduzimos o transe, uma indução suave, sussurrada a 3 vozes. Seus dedos estão se dissolvendo em... Sonhe profundamente e durma ao sono mágico, dissolvendo-se em água, e seus dedos do pé são... Valerie nos animou. Formamos 2 grupos para os mistérios masculinos e femininos. Os homens demoraram algum tempo. Acho que se envolveram em uma discussão histórica sobre os ritos de Dionísio. Quando terminaram, um por um, voltamos ao círculo, sentando alternadamente homens e mulheres. Seguimos o círculo, dizendo como cada um de nós havia se tornado forte. Fortaleci-me através do enfrentamento dos meus medos. Fortaleci-me através de meus amigos.
fortaleci-me através dos meus erros, fortaleci-me através da assunção de posições, fortaleci-me através de sonhos. Então cantamos, elevando o poder para efetivar as visões que havíamos tido no transe de nós mesmos, livres e verdadeiros. O cântico continuou, era fisicamente tão aprazível, sentindo o fluxo de poder, a ressonância baixa das vozes masculinas, as notas altas das mulheres. Ele nos envolvia como uma grande e aconchegante onda. A seguir, Alan e eu abençoamos o vinho e os alimentos. Enquanto a taça passava pelo círculo, cada um depunha sobre o que se sentia grato. A taça passou várias vezes. Então relaxamos, comemos, rimos, conversamos como sempre. Alan encerrou o ritual e abriu o círculo. Depois fiquei surpresa sobre como tudo havia transcorrido calmamente, cada um desempenhando papéis diferentes. É uma boa sensação poder recuar e permitir que outras pessoas assumam o centro e vê-las desenvolvendo seu poder. Atualmente, tanto Compost quanto o Coven de Mulheres, conhecido como Honeysuckle, são covens de dignatários. Cada iniciado é capaz de conduzir rituais, direcionando a energia e treinando os novatos. O processo de desenvolvimento em cada grupo, todavia, era muito diferente. Compost era típico, tal como vários covens novos e auto-iniciatórios que estão surgindo hoje, sem a vantagem do treinamento formal da arte. Eu havia sido ensinada por bruxas há muitos anos, quando estudava na universidade, mas nunca realmente havia me iniciado. Grande parte do meu conhecimento é produto de figuras de sonhos e experiências de transe. Fui incapaz de encontrar um coven que sentisse ser compatível comigo, e durante muitos anos trabalhei sozinha. Finalmente decidi tentar iniciar meu próprio coven, independentemente de estar autorizada a fazê-lo. Comecei dando aulas de feitiçaria no Centro de Educação Alternativa de Bay Area. Em poucas semanas, um grupo de indivíduos interessados começou a encontrar-se semanalmente. Nossos rituais eram coletivos e espontâneos. Como descrito na abertura deste capítulo, éramos resistentes quanto a formas e palavras determinadas. Decorridos alguns meses, um grupo dotado de núcleo forte havia se desenvolvido, e então realizamos uma iniciação formal. Nossos rituais haviam adquirido um padrão regular e decidimos fixar a base dos ritos, a fim de que tivéssemos uma estrutura coletiva na qual todos pudéssemos ser espontâneos e abertos. Anteriormente, o líder, geralmente eu, decidia o que iria acontecer a qualquer momento e todos seguiam a sua determinação. Conhecemos muitas feiticeiras de outros covens e iniciei meus estudos com uma professora da tradição das fadas. Comecei a ter contato com meu próprio poder. Como grupo, também percebíamos que as energias que estávamos suscitando eram reais, não meramente simbólicas. O grupo sentiu necessidade de um líder reconhecido. Ao mesmo tempo, senti a necessidade de ter o meu recém-descoberto poder reconhecido. O Coven confirmou-me como sacerdotisa. Como a maioria das pessoas cuja sensação de poder interior está se desenvolvendo rapidamente, eu ocasionalmente agia de maneira extremada. De não líder coletivista, tornava-me, às vezes, sacerdotisa um tanto desajeitada. Existem dias em que os registros de rituais são bem diferentes dos que foram apresentados neste capítulo. Organizei o círculo, invoquei a deusa, conduzi o cântico, direcionei o cone de poder. Felizmente, os membros do meu coven eram tolerantes o suficiente, permitindo que eu cometesse erros e honestos o bastante
para dizer que não gostavam do que eu estava fazendo. Começamos a dividir responsabilidades. Um membro trazia sal e água e purificava o círculo. Outro trazia incenso e carregava o espaço de energia. Os homens invocavam o deus Galhudo e dividíamos as tarefas de invocar a deusa e direcionar o cone de poder. Tornei-me mais relaxada no papel de líder. À medida que outros membros da Assembleia desenvolviam as suas próprias forças, decidimos passar o bastão. Diane, uma pessoa incrivelmente terna, que irradia uma sensação de carinho, foi nossa escolha unânime. Ela sempre gostara mais de nossos rituais simples e espontâneos. E sob a sua liderança, abrimos mão da parte significativa da estrutura e começamos a experimentar. Esta noite não sinto vontade de dispor o círculo formalmente. Ela poderia dizer: vamos simplesmente bater levemente nas 4 paredes e cantar. Por que não cantamos os nomes de cada um? E então cantávamos, às vezes durante horas, num processo que redundou em um dos mais simples e mais belos rituais que atualmente utilizamos. Diane partiu no verão e passamos o bastão para Amber, o membro mais jovem de nosso coven. Diane aquecera o círculo com um brilho forte. Amber acendeu com foguetes, fogos de artifício e chamas coloridas. Talentosa, encantadora, amável e inconstante. Ela é excelente musicista, com voz de cantora lírica e inclinação para o teatro. Ela inspirou-nos na criação de rituais mais teatrais, como muitos daqueles apresentados no capítulo 12. Amber, entretanto, tinha dificuldades em funcionar no alto nível de responsabilidade que a liderança de um coven exige. Ela estava atravessando um período tenso em sua vida pessoal e, apesar de geralmente cumprir seus compromissos, isso gerava nela muita ansiedade e estresse. Retrospectivamente, prestamo-lhe um desserviço, não lhe permitindo período maior de treinamento. Honeysuckle passou por diferentes processos de formação. Ela começou como uma aula na Grande Deusa, numa época que eu já havia sido sacerdotisa do Compost durante vários meses e era uma iniciada na tradição das fadas. Vinha de uma posição mais forte como líder e levou muito tempo até que alguém questionasse a minha autoridade. Eu estava determinada quanto a não apressar o treinamento desse grupo, e quase um ano havia se passado quando mencionei a palavra iniciação. Quando cada mulher, por sua vez, sentia-se pronta para arcar com mais responsabilidades, fosse capaz de questionar a minha autoridade e mostrava-se disposta a abandonar o papel de estudante, ela estava iniciada. Um novo ritual era criado para cada membro e cada rito cristalizava um período de crescimento. Encontrar um coven para dele, fazer parte pode ser difícil. Feiticeiras não são encontradas no catálogo telefônico e raramente fazem uso de anúncios classificados. Com frequência, no entanto, ministram aulas em universidades abertas ou em livrarias metafísicas. Algumas universidades estão começando a oferecer cursos de bruxaria em seus departamentos de estudos religiosos. Lojas de ocultismo algumas vezes fornecem indicações. O melhor caminho, é claro, é através de contatos pessoais. Bruxos sentem que, quando uma pessoa está interiormente preparada para fazer parte da arte, ela será conduzida às pessoas certas. Várias pessoas afirmam, infelizmente, serem bruxas e não passam de tipos repugnantes. Quando você encontrar-se com alguém que se intitula feiticeira, preste muita atenção aos seus sentimentos íntimos e percepções. Os rituais de vários covens são secretos, mas você deve ser esclarecido e ver o suficiente para que possa formar um quadro razoavelmente claro sobre eles. Um verdadeiro coven jamais lhe pedirá que faça algo que você acredite ser errado. Qualquer forma de força, coerção
ou pressão como tática de abordagem é contrária ao espírito da feitiçaria. Bruxas de verdade permitirão que você tome a iniciativa de encontrá-las. A bruxaria não trabalha por dinheiro. Não há taxas para iniciação e é considerada transgressão ética cobrar dinheiro para treinamento em covens. Obviamente, é permitido aos bruxos que são professores ou que trabalham como conselheiros psíquicos cobrar horário justo por seu tempo e trabalho. No entanto, não lhe venderão velas abençoadas por elevadas quantias de dinheiro ou pedirão que lhes entreguem as suas economias a fim de retirar uma praga. Estes são os truques favoritos de trapaceiros, que fazem vítimas entre o público ingênuo. Um coven pode cobrar taxas para cobrir gastos com velas, incenso e outras despesas, mas a sacerdotisa não estará dirigindo um Mercedes, adquirido por meio das contribuições de seus fiéis seguidores. Em um coven forte, membros sentem-se próximos a outros e, em momentos de dificuldade, naturalmente procuram ajuda entre si. Em geral, encontram-se socialmente, fora das reuniões do grupo, e desfrutam-se mutuamente a companhia. Mas também têm amigos diferentes e interesses vários fora do grupo, e não passam todo o tempo juntos. Um coven não deve ser um refúgio do mundo, mas uma estrutura de apoio que ajuda cada membro a funcionar melhor e mais plenamente no mundo. Atualmente, há muito mais pessoas querendo aderir a covens do que grupos capazes de acolher os recém-chegados. Se você não consegue encontrar um coven adequado, pode praticar a arte sozinho ou dar início ao seu próprio coven. Trabalhar sozinho não é o ideal. Despertar a visão de luz das estrelas é muito mais difícil sem o apoio de um grupo. Aqueles que viajam pelos caminhos inexplorados da mente correm maior risco de ficarem presos à subjetividade. Além disso, trabalhar com outras pessoas é muito mais divertido. Mas, como afirma uma bruxa que praticou a arte sozinha por muitos anos, trabalhar sozinho tem seus pontos positivos, assim como negativos. Seu treinamento é um tanto errático, mas de qualquer maneira é assim também em várias assembleias. A vantagem está em que se aprende a depender de si mesmo e se conhece as suas limitações. Quando se entra para um coven, já se sabe o que se quer e o que é melhor para você. A meditação solitária e a prática da visualização fazem parte do treinamento de todas as bruxas. A maioria dos exercícios deste livro podem ser feitos sozinhos e até os rituais podem ser adaptados. O culto solitário é muito mais preferível do que associar-se a um grupo errado. Não é necessário que você seja um feiticeiro, hereditário ou iniciado para dar início ao seu próprio coven. O treinamento naturalmente ajuda, mas a escola da tentativa e erro é também muito boa. Quando um grupo de pessoas interessadas, mas sem experiência, se forma, a primeira tarefa é estabelecer uma sensação de segurança. A receptividade e a confiança desenvolvem-se paulatinamente, através do compartilhar emoções de maneira verbal e não verbal. As pessoas precisam de tempo para conversar, bem como para trabalhar a magia. Frequentemente, começo grupos com jantares simples, a fim de que as pessoas possam dividir uma forma muito palpável de energia, a comida. Técnicas de despertar a consciência também podem ser muito eficazes. Podemos deixar a palavra livre e permitir que cada pessoa diga por que buscou o grupo e o que dele espera. Todos podem falar durante limitado período de tempo, sem serem interrompidos, a fim de que os indivíduos mais tímidos sintam-se estimulados a falar e os mais loquazes não dominem a conversa. Perguntas e comentários são feitos depois que cada um tenha falado. O compartilhar não verbal de sentimentos também é importante para criar confiança no grupo. Os exercícios que se seguem
ensinam a percepção e a divisão de energia, que é a base dos rituais da arte. Eles podem ser realizados separadamente ou fluírem através de uma sequência tranquila. Fiz anotações sobre o que digo quando conduzo um grupo ao longo do exercício. Ao orientar um grupo, as palavras em si são menos importantes do que o ritmo da voz e a duração das pausas. A única maneira de aprender isso é através da prática. Leia os exercícios, familiarize-se com eles e então improvise com seus próprios padrões naturais de fala.